através do seu sangue derramado por nós, Ele constituiu para si uma grande família da qual você faz parte. Você pode dar um glória a Deus aí, meu amado? Amém. Nós fizemos já na semana passada, hoje pela manhã também, nós estamos fazendo um desafio aqui na nossa igreja. A nossa família, Crown Church, está precisando da sua ajuda, da sua colaboração, né? Eu tenho trazido isso, né, para os irmãos, como família de Deus. Nós estamos aqui fazendo um desafio, nós precisamos levantar um recurso, né, por causa das nossas despesas aqui da nossa igreja, né, de tudo aqui que nós temos de custos aqui, para estarmos aqui neste local. E a gente, alguns meses, nós tivemos já algumas dificuldades em relação a esses custos aqui que nós temos na nossa igreja. E como família, todos nós temos que estar cientes, participando e envolvidos, né, com o cuidado da casa, com o cuidado da igreja do Senhor. Então, nós já fizemos, semana passada e no domingo de manhã, algumas pessoas já estão participando, né, várias pessoas estão participando. Queria até estar lembrando, algumas pessoas se comprometeram, né, agora logo para o começo desse mês, né, não se esqueçam aí de estar aí honrando o valor que você se comprometeu. E se você ainda não está participando desse desafio, né, nós fizemos um desafio de, no mínimo, R$100, né, esse mês, para estar nos ajudando com essa situação, né? Então, se você puder estar nos ajudando, sendo generoso nesse momento, junto conosco, né, nós louvamos a Deus aí pela sua vida. E se você já está participando, né, e ainda não trouxe o valor que você se comprometeu, é só lembrar o dia aí certinho, em nome de Jesus. Amados, hoje nós temos alguém que está nos visitando aí pela primeira vez aqui na igreja. Tem alguém que está pela primeira vez? Você já está? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Sinta-se à vontade no nosso meio, amém? Os irmãos estão mais próximos aí, estejam saudando o nosso querido visitante aí, né? Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 11, de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13. O nosso tema de hoje, né, nós vamos começar a partir de quarta-feira, os nossos grupos, né, as nossas reuniões nas casas, né, os GCs, os grupos de crescimento nas casas. E eu quero trazer uma palavra aqui em relação a esses grupos, né, essa nova etapa que nós começamos na nossa igreja. Eu quero trazer um esclarecimento, até porque hoje se fala muito, né, sobre células, só fala muito sobre grupos nas casas, reuniões nas casas, e às vezes cada um tem um pensamento, né? Eu participei de um ministério durante 30 anos, né, que nós não tínhamos reuniões nas casas, células, né, essas coisas, nós nunca tivemos no nosso ministério. E no período que nós fizemos a transição para a igreja, para a Crown Church, né, nós começamos a abrir a nossa mente para muitas coisas, né? Começamos a visitar igrejas, conhecer igrejas, ministérios, né? Ministérios também bem-sucedidos, né? E começamos a ver tudo isso. E nós, a partir desse conhecimento, desse entendimento, nós vimos o quão importante, amados, nós estarmos juntos também, não só no templo, mas juntos também nas casas, né? Juntos caminhando, juntos ali orando, compartilhando, nos relacionando nas nossas casas. E eu tenho certeza que hoje você vai entender o que eu vou estar falando para você, né? Então, como eu disse para você, nós nunca tivemos reuniões nas casas, nos lares, né? Mas a partir de agora nós estamos começando. E eu vou mostrar para você o porquê disso, né? Não é moda, não é porque começou, sabe, alguém está fazendo, a gente tem que fazer igual. Não, tudo é uma questão de entendimento, tudo é uma questão de você compreender por que você está fazendo isso, né? Então, quando a gente fala sobre reunião nas casas, quando a gente fala sobre GC, grupos de crescimento, nós estamos falando sobre uma revitalização na vida da igreja. Uma revitalização na vida da igreja. E você vai entender isso comigo.
que é o nosso tema de hoje, revitalizando a igreja. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13, diz assim, olha, o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, o pastor, os ministérios que Deus constituiu, eles têm a finalidade de preparar os santos, né, a igreja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, toda a igreja, todos os irmãos, precisam estar crescendo até alcançar a plenitude de Cristo. Como pastor, amados, de uma igreja local, né, junto com os ministérios, junto com os outros pastores, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de cuidar dos membros da igreja, dos irmãos, né, da igreja, mas principalmente de ajudar que cada membro descubra e cumpra o seu propósito. Nós temos a responsabilidade de capacitar cada irmão e preparar esses irmãos para a obra do ministério. Isso é uma grande responsabilidade que está sobre a vida do pastor. É o cuidado e o preparo de cada irmão para a vida do ministério. Mobilizar os irmãos para a vida do ministério. Para que cada parte realize a sua função como um corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, provendo o crescimento orgânico da própria igreja. É o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim, olha: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, diga comigo, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então a igreja, amados, ela é um organismo vivo, no qual toda parte, cada membro realiza a sua função. Todos nós precisamos ser funcionais na igreja. Todos nós precisamos estar juntos, edificando a igreja do Senhor. Isso não é a função de um só do pastor. É função de toda a igreja. Cada parte bem unida, pelo auxílio de todas as juntas, promovendo o crescimento da própria igreja, da igreja em si. Então, essa é a grande missão de um pastor, essa é a grande missão de um líder espiritual, mobilizar cada membro de maneira que ele descubra plenamente a sua função no corpo, e ele seja como uma flecha enviada para um destino. Por isso que a igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, ela é um organismo vivo, né? Então, cada um ali, cada parte trabalha juntos, né? Trabalhamos juntos para o crescimento da própria igreja. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque muitas vezes, na nossa mente, na nossa consciência, nós pensamos que a igreja é um pastor, é o pastor. Ou seja, a igreja é o pastor. E a gente vê hoje, nós estamos hoje em Belo Horizonte, e aqui tem muitos pastores que são pastores de renome, pastores conhecidos, pastores de grandes igrejas. E muitas vezes nós pensamos assim, a igreja é o pastor, inconscientemente, vocês entendem? Porque o pastor, é claro, ele participa, ele tem uma função muito importante dentro da igreja. Mas será que a igreja é o pastor? Às vezes nós pensamos também que a igreja é a estrutura, é o local, é o templo. E aí você pode me dizer assim, bispo, mas aí não, né? Eu sei que a igreja não é o templo. Mas por que muitas pessoas às vezes só se comportam como crentes dentro do templo? E quando saem lá para fora, se esquecem que são crentes. Não têm vida de comunhão com Deus, não oram, não louvam, não se alegram, sabe? E fazem isso só dentro da igreja.
Quantos aqui já não disseram assim, olha, estou indo para a minha igreja na rua tal, do bairro tal? Quantos já fizeram isso? Então, muitas vezes, nós geramos uma dicotomia, um pensamento, né, de que a igreja talvez possa ser o pastor, talvez a igreja possa ser também o templo. Ou será que a igreja são os ministérios que compõem, né, que a compõem? Ministério de louvor, ministério de mulheres, ministério de casais. Será que a igreja, ela tem a ver com os ministérios? É claro que tudo isso, amados, faz parte da igreja. Mas será que o que é realmente a igreja? O que é a igreja? Então, de uma forma bem simples, né? E eu creio que você sabe disso também. A igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Bispo, mas isso é uma coisa muito óbvia. Eu sei disso. Eu sei que a igreja sou eu. Eu sei disso. É uma coisa óbvia. É óbvio, irmãos, mas não é a realidade. Não é a realidade das igrejas hoje, nos nossos dias. Sabe por quê? Porque na grande maioria das igrejas, amados, qual que é a realidade? A realidade é que na maioria das igrejas estão centradas na figura do pastor, do líder espiritual. Um pastor que tem uma unção especial, um pastor que tem, né, um poder. Afinal de contas, ele é o pastor da igreja. Então, na grande maioria das igrejas, está tudo centrado na figura do pastor. É o pastor que ora, é o pastor que unge, é o pastor que está à frente de cada ministério. Então, o que parece óbvio que a igreja sou eu e a igreja é você, não é a realidade do que acontece. Por isso que a gente vê muitos pastores, né, que se desgastam o tempo todo, que, sabe, às vezes tem problema de saúde. Sabe por quê? Porque eles meio que assumem a coisa sozinho. Carregam o piano sozinho. E muitos irmãos ficam apenas de espectadores e de frequentadores. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, aquilo que parece óbvio, que a igreja sou eu e que a igreja é você, não é a realidade dos nossos dias. Por isso que eu estou trazendo essa palavra nessa noite, né? Então, muitos pensam que o ministério, ele é uma exclusividade de pastores e obreiros profissionais. O ministério é exclusividade de pastores e obreiros profissionais. O camarada tem que fazer um seminário, tem cursos, tem, sabe, faz ali um doutorado, se prepara. E as pessoas pensam que o ministério, ele tem a ver com isso, né? É uma exclusividade de pastores e de obreiros, né, profissionais. E eu quero que você me entenda bem, amados, eu não estou aqui menosprezando a figura do pastor. Até porque eu sou um pastor e eu sou o líder de uma igreja local. Então, eu não estou aqui menosprezando a figura do pastor. O que eu estou dizendo, ou querendo dizer, é que talvez sem perceber, nós podemos estar alimentando um dos maiores perigos à vitalidade e à saúde da igreja, que se chama clericalismo. Bispo, que coisa horrível é essa? Então, sem perceber, nós estamos alimentando algo, né, que atrapalha a saúde e a vitalidade da igreja, que é o clericalismo. Coloca para mim, Gessé, o que é clericalismo? Preste bem atenção. Clericalismo, na igreja, refere-se a uma visão distorcida da autoridade e do papel do clero. Quem que é o clero? Os pastores, né? Os bispos, os apóstolos, os padres, os religiosos, né? Então, o clericalismo na igreja refere-se a uma visão distorcida da autoridade do papel do clero, né? Onde o ministério é visto como um poder a ser exercido, em vez de um serviço a ser prestado. Os irmãos estão entendendo?
Então, as pessoas acham, né, essa visão de clericalismo, uma visão que a pessoa ela se sente superior aos demais. É caracterizado por um senso de superioridade do clero em relação aos fiéis. De onde que vem isso, amados? Isso vem lá de trás, quando a igreja foi institucionalizada. Porque a igreja, lá no Novo Testamento, como que ela se reunia? Como é que ela se encontrava? Nas casas e no templo. Mas a partir do ano 300, 400, Constantino chamou aqueles cristãos que estavam ali se reunindo em casa, e falou assim, olha, vem aqui, olha, nós temos templos maravilhosos, nós temos aqui catedrais, mas vem para cá, vamos ficar aqui. Não tem problema, tem esses deuses aí, mas vamos ficar todo mundo aqui. E aí, a igreja ela começou a se institucionalizar. E aí o que acontece, amados? Quando esse clericalismo ele está no meio da igreja. Acontece que parece que o cristão, o crente, o irmão, ele é desse tamaninho. E o pastor, ele é um gigante. Coloca a foto para mim aí, para que você memorize isso na sua mente. Então a figura que está aqui, amados, ela ilustra isso. Um crente pequenininho diante de um gigante que é o seu pastor. Diante de um gigante que é o seu pastor. Então esse é o clericalismo. Ou seja, os irmãos se sentem, sabe aquele negócio de segunda divisão? Né? Nós estamos aqui na primeira divisão e os irmãos estão na segunda divisão, ou até na terceira divisão. É a imagem do clericalismo, é isso que traz. E aí o irmão se sente impotente, o irmão se sente distante daquela realidade do pastor, e aí fica essa figura aqui, está parecendo até comigo, aquele pequenininho ali, né? E aí, amados, fica, sabe, esse distanciamento, né, entre o pastor e os membros da igreja. E acaba gerando algo que vai prejudicando a saúde da igreja, porque onde só alguns trabalham, só alguns fazem a obra e os outros não, o que acontece? A igreja não cresce de forma saudável. Porque não são todos os membros que estão funcionando, porque talvez o membro ache, não, isso é responsabilidade do pastor. Isso é responsabilidade do clero. Isso é responsabilidade daqueles que estão à frente. Eu estou aqui na igreja como um espectador, eu estou aqui na igreja como um frequentador. Então é isso que está acontecendo nos nossos dias, amados. Então, isso gera esse clericalismo gera um distanciamento do pastor em relação aos irmãos. Um pastor grandão e os irmãos pequenininhos. Gerando também um sentimento de inferioridade dos membros, que não se sentem à altura do pastor, que acham que não podem fazer o que o pastor faz. Então não tem nada a ver, amados, com menosprezar a figura do pastor, porque até a Bíblia ensina um princípio chamado princípio da honra, né? Os irmãos me honram e eu honro os irmãos. É um princípio, né? Nós precisamos sempre guardar esse princípio, não só em relação à igreja, mas um princípio em relação à sociedade civil, à família. Esse princípio da honra, ele faz parte, né, da nossa vida. Mas Paulo, ele refuta esse clericalismo. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 4 a 9. Então, guarde bem essa imagem aí. 1 Coríntios 3, de 4 a 9. Porque me parece, 1 Coríntios 3, de 4 a 9, né? 3. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou do bispo Márcio Rogério, ou do pastor Davi, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento.
De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Bispo, então o que nós somos? Versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e são edifício de Cristo. Então nós somos lavoura de Deus, nós somos trabalhadores de uma grande seara, que já está branca, está repleta, e nós precisamos trabalhar nessa seara. Nós precisamos trabalhar nessa seara. Então Paulo, ele refuta esse clericalismo, esse distanciamento entre o pastor e os membros. Ele refuta isso daqui. Porque é Deus que dá o crescimento. Nós somos apenas cooperadores na sua obra. Então, por mais que muitas vezes nós saibamos que a igreja somos nós, parece uma coisa óbvia, por mais que isso seja óbvio, o que nós vemos hoje, amados, é que muito da ineficiência da igreja e da pouca quantidade de frutos que a igreja tem, se deve ao fato de somente 10% da igreja são aqueles que literalmente carregam o piano. E os outros 90% ficam, repita comigo, sentados, salvos e satisfeitos. Então, talvez a ineficiência da igreja, a igreja poderia estar fazendo uma obra muito maior nesse mundo. Mas sabe por que não está? Porque apenas 10% está carregando o piano. Porque poucos estão trabalhando. Talvez por causa dessa visão do clericalismo, a pessoa ela se sente mais espectadora, mais frequentadora do que parte do corpo. E ela não tem nem coragem, né, de falar assim, não, eu vou agora começar a exercer o meu ministério. Porque existe um distanciamento, sabe, que foi criado aí no meio da igreja do Senhor. Então, amados, uma igreja, para ser eficiente, todos precisam funcionar. Porque senão o peso fica sobre poucos. Poucos trabalhando muito e o peso fica maior. Por isso que Deus ele criou a igreja e dizendo assim, olha, cada parte tem que ter uma função, para que fique leve para todos. E não pese para poucos. E eu estou falando isso, amado, porque eu sou pastor há mais de 30 anos, eu sei o que é isso. E às vezes tem pastores que gostam disso, né? Deixa comigo, eu mato no peito aqui, eu dou conta. Sendo que existe um corpo, sendo que existe, sabe, vários membros desse corpo para funcionar, para serem mobilizados, para começarem a trabalhar e que a coisa fique dividida e que a igreja produza mais. Mas nós estamos, às vezes, ali estagnados, parados e infrutíferos na obra do Senhor, sabe? Então é preciso que haja um despertamento em relação a isso. Rick Warren, ele tem duas frases que eu gosto muito, que diz assim, olha, existe um exército de crentes sentados em suas igrejas, esperando para serem mobilizados. Tem um exército de crentes assentados nas suas igrejas, esperando para serem mobilizados. E se nós pudermos descobrir uma maneira de transformar frequentadores em um exército e espectadores em participantes, isso irá mudar e revolucionar o mundo. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Aqueles discípulos, eles receberam o Espírito Santo ali, e eles começaram a sair, a fazer a obra do Senhor, e mobilizar os outros irmãos, e ali aconteceu uma obra gigantesca. Então, se nós conseguirmos, né, como ele disse aqui, pudermos descobrir uma maneira de transformar os frequentadores em um exército, e espectadores em participantes, isso vai revolucionar o mundo. Você já imaginou, se com 10% está funcionando mais ou menos, com 80%, 90%? Nós vamos mudar e nós vamos fazer o que a gente fala aqui toda vez aqui nessa palavra, né? Nós vamos influenciar a nossa cidade.
a partir do momento que todo mundo está trabalhando bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, né? Nós vamos revolucionar a nossa cidade. Bispo, então qual é essa maneira? Nós vamos falar sobre essa maneira, mas antes eu quero falar sobre algo muito importante. Nós estamos vivendo um momento de renovação da eclesiologia da igreja. O que é eclesiologia? Da maneira de ser igreja, de apresentá-la para as pessoas nos dias de hoje. Isso é a eclesiologia, né? Mudar a maneira que a igreja se apresenta. Você sabe por quê, amados? A igreja, muitas igrejas hoje, disse um pastor, elas estão prontas para o século 20. Só que nós estamos no século 21. Tem muitas igrejas prontas para o século 20. Mas nós estamos no século 21. Tudo mudou. Nós estamos passando por um processo de transformação na nossa sociedade, muito grande, em todos os sentidos. E a igreja também precisa mudar a sua eclesiologia, a sua forma de se comunicar com esse mundo, com as pessoas desse mundo. Por isso que hoje, o que está acontecendo hoje, na maioria das igrejas, na maioria das denominações, hoje você vê os cultos sendo transmitidos, né, através da internet, cultos online, palestras, tudo feito através da internet. Porque o mundo mudou. E se a igreja ela não acompanha essa mudança, ela vai ficando arcaica, antiquada, sem efetividade, não consegue influenciar, não consegue impactar. Então, nós não temos que mudar a mensagem, a palavra, porque essa palavra ela não muda. Passarão os céus e a terra e a palavra não vai mudar, de forma nenhuma. Mas nós precisamos mudar a eclesiologia da igreja. A gente precisa mudar. Se a gente quer ser relevante, se a gente quer alcançar, nós precisamos acompanhar as mudanças. Nós precisamos estar acompanhando essas mudanças, porque o mundo mudou. E as mudanças foram rápidas e mudanças profundas. Então, alguns paradigmas foram quebrados durante esse tempo, né? Como a questão das redes sociais, né? Reuniões online, cultos também feitos online. A estrutura organizacional da igreja mudou também. Mudou essa estrutura de organização da igreja. As celebrações também, elas são diferentes das celebrações lá mais antigas, né? Tudo isso foi sendo adaptado para a nossa época e para o nosso tempo. É claro que tudo isso, amados, fez com que a igreja tivesse um nível de influência, de impacto muito maior. E esse movimento, ele está no mundo todo, está em todas as igrejas. Então, uma das marcas desse movimento de renovação, de revitalização da igreja, de mudança da eclesiologia da igreja, amados, se chama o retorno aos princípios que levaram o crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos, que é as reuniões nas casas. Está havendo um retorno. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. Atos 2, 42 a 47. Então, são os mesmos princípios que levaram a igreja de Atos dos Apóstolos a revolucionar o mundo da sua época. Diz assim, olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em casa. Então diga comigo, no pátio do templo e partiam o pão em casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo acrescentados. Salvos.
Então, amados, o que está acontecendo? Está acontecendo um retorno aos mesmos princípios que levaram a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos a transformar o mundo. Era aquilo que a igreja vivia. Cada crente daquela igreja era um ministro chamado e capacitado para Deus. Quando o Espírito Santo veio ali sobre a igreja em Pentecostes, veio sobre todos. Todos ali, eles iam de casa em casa, todos estavam no templo, e em todos havia temor, havia testemunho em todos. Cada crente, amados, era um ministro, mas também cada casa era uma igreja em potencial. Cada crente, um ministro, e cada casa era uma igreja em potencial. Então isso aconteceu lá na igreja primitiva, começou lá. Mas depois a igreja, ela se institucionalizou e começou a separar isso. Essa questão das reuniões que acontecem nas casas. Então, olha que coisa interessante, amados, que eu tenho ouvido e aprendido isso também de uma forma que Deus tem trazido esse entendimento. Então, os pequenos grupos nas casas, eles suprem, muitas vezes, aquilo que no templo, nós não podemos, muitas vezes, o templo não nos proporciona. As reuniões nas casas, elas vão suprir aquilo que aqui, quando nós estamos reunidos, muitas vezes nós não temos, sabe, esse tipo de coisa. E o que é, bispo? Relacionamento, diga relacionamento, convivência, cuidado mais de perto e empoderamento. Então, nessas reuniões, amados, quando nós reunimos nas nossas casas, onde há um ambiente informal, onde há um ambiente de participação, porque aqui você me ouve pregar, você é edificado, você recebe a palavra, mas você não participa. Você não interage comigo. Aqui é um ambiente um pouco mais formal. Na casa é um ambiente propício para se desenvolver relacionamento. É o que os apóstolos faziam. Comiam o pão de casa em casa, oravam juntos, sabe? Então, é diferente. Quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, é diferente se você é convidado para ir na igreja. Irmãos, quantos aqui têm dificuldade de trazer pessoas novos convertidos para a igreja? Quantos têm dificuldade aqui? Todo mundo tem, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de vir na igreja, criar uma resistência, sabe, para entrar pela porta da igreja. Mas se você na sua casa, nesses grupos pequenos que a gente vai começar, você disser assim para o seu vizinho, para o seu parente, você falar assim, olha, aqui, quarta-feira nós vamos começar um encontro na minha casa, vamos comer uma pizza comigo lá, vamos tomar um cafezinho, né, comer um bolinho junto lá, e a gente vai estar conversando das coisas da Bíblia, vamos estar falando ali, sabe, de coisas de conhecimento, de aprendizados, de princípios importantes para a nossa vida, família, sabe? Será que esse cara, ele vai criar uma resistência? Se ele é seu amigo, você está convidando para comer uma pizza, nem que seja pela pizza, ele vai na sua casa. Sabe? Porque se cria um ambiente de relacionamento. Então, na igreja, muitas vezes nós não podemos ter um relacionamento. Você não pode ali se abrir, você não pode muitas vezes aqui no ambiente da igreja, né, ter aquele momento ali de compartilhar, de falar alguma coisa também. E nesse ambiente das casas é algo que vai acontecer de forma natural. Vai se gerar um relacionamento muito maior. Então, nesses grupos fora do templo, nas casas, né, vai haver aquele relacionamento de convivência, de cuidado mais de perto, sabe? As pessoas vão estar orando juntas, ouvindo a palavra juntas, fazendo atividades juntas. Aquele grupo ali vai fazer atividade junto. Vamos marcar um dia para a gente fazer uma visita no asilo, ou a visita. Aí aquele grupo vai se reunir, vão marcar e vão fazer aquela visita. Estão gerando o quê? Relacionamento. Bispo, mas e a igreja?
A igreja é um lugar de celebração. É um lugar onde você vai vir, como está vindo hoje, vai receber uma palavra madura, vai ser edificado, vai estar junto com os irmãos, celebrando, louvando, nesse ambiente, sabe, maravilhoso, sabe, aqui também, celebrando. E durante a semana, você vai estar o quê? Relacionando com as pessoas, desenvolvendo o seu ministério. Você vai estar sendo ali, porque todos esses grupos, amados, você não vai estar ali somente sendo cuidado, você vai estar sendo encorajado, empoderado para cumprir a sua missão e o seu propósito. Para cumprir a sua missão e o seu propósito. E aí, cada um vai funcionar. De forma gradual, cada um vai funcionar. O chamado, o discípulo, fazer discípulo, né, é para todas as pessoas. Todos nós temos que fazer discípulos, isso não é função só do pastor, amados. Todos nós. Então aí você vai começar essa reunião lá na casa, por exemplo, da Consolação, e aí ela vai chamar um amigo, vai chamar um vizinho, vai chamar uma pessoa que ela conhece, um parente, e vai levar para a casa dela. Ela está fazendo discípulos, e ali naquele ambiente, aquela pessoa vai participar, ela vai interagir, ela vai falar para outras pessoas, e aí vai se criando um ambiente de crescimento e de relacionamento. Então, amados, isso é algo tão básico e que nós fomos deixando lá para trás. É algo, por isso que é da igreja primitiva, é algo tão básico e nós deixamos para trás. A igreja ela precisa crescer nessas duas dimensões, como duas asas. A dimensão da igreja, do templo, do local onde nós nos reunimos aqui, celebramos, adoramos, nos alegramos juntos, né? Ficamos naquela expectativa de chegar o domingo, né? A quinta-feira, mas também aquela outra asa, que é a asa do relacionamento, da comunhão, do amor, do compartilhar, do participar, do cuidado mais de perto. Quantos estão entendendo, amado? A igreja ela tem que funcionar assim. Porque senão, amados, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm no templo, participam, a gente não conhece muitas pessoas, você não se relaciona com muitas pessoas, a pessoa ela é apenas um frequentador, a pessoa é apenas um espectador, mas não é um discípulo que está sendo ali formado. Um discípulo que está crescendo, um discípulo que está sendo empoderado para ser como uma flecha enviada pelo Senhor Jesus. Está sendo empoderado para isso. Então esse é o propósito dessa reunião, né, que nós estaremos começando a partir da quarta-feira. Eu sei que de repente você pode dizer assim, bispo, mas olha, eu já ouvi muitas coisas negativas e erradas a respeito desses grupos que se reúnem em casa. Eu também já ouvi. E eu já ouvi também muitas coisas erradas e problemáticas na igreja. Quantos já ouviram? O tempo todo. Então, tem problema lá? Tem problema sim. Muitas coisas aconteceram em muitos desses grupos, pequenos grupos que se reúnem em casa. Mas acontece na igreja também. Bispo, então qual é o problema? Somos nós que somos humanos, cheios de falha, cheio de inveja, ciúme, contenda, disputa. É por isso, aonde tem pessoas, tem problema. Então, problema vai ter em todo lugar. Agora, porque muitas coisas você ouviu falar, como eu, amados, eu durante todo o tempo de igreja, foram 30 anos de igreja, e nós tínhamos uma visão muito negativa em relação a esses grupos que se reúnem em casa, muito negativa. Eu estou falando sinceramente, sabe? Porque eu me fechei. Eu me fechei em relação a isso. Mas quando eu pedi direção a Deus, e amados, aqui tem um grupo que se reúne toda terça-feira de intercessão, e nós estamos orando toda terça-feira pela igreja, toda terça-feira. Tem um grupo aqui fiel, que não falha, sabe? Toda terça-feira está aqui, né? Orando e intercedendo para a igreja. E amados, eu creio que isso é uma resposta de oração para a nossa igreja. É uma resposta de oração para a nossa igreja, sabe? Para que nós possamos desenvolver como igreja, crescer como igreja, crescer individualmente cada um de nós. É uma resposta. Então, isso não vai trazer
divisão, isso não vai trazer, sabe, problemas, amados. Mas, na realidade, isso não é uma novidade, né, dos últimos tempos. Mas, na realidade, a igreja nas casas, ela é uma das expressões da igreja no Novo Testamento que se perdeu ao longo do tempo por causa do clericalismo. Por causa disso, por causa da institucionalização da igreja. Se perdeu. Esse braço, que é um braço que vai revitalizar a igreja do Senhor, que vai tornar as coisas mais leves, que vai gerar relacionamento entre nós, comunhão perfeita entre nós, que vai empoderar os irmãos para que cada um esteja se preparando para que ele também assuma a liderança ali em alguma dessas reuniões. É esse o propósito. Então nós vamos estar preparando aqui líderes, e esses líderes vão ajudar a outros líderes a serem formados. É assim que funciona. Amados, tem muitos pastores que estão carregando sozinho o peso, sabe, de uma igreja que se arrasta com situações, sendo que, o que nós deveríamos fazer? Foi o que Jesus fez, preparar líderes, e esses líderes preparam outros líderes, e a coisa vai crescendo, e a coisa vai desenvolvendo. É assim que a igreja, porque a igreja é um organismo. A igreja não é um pastor, a igreja não é estrutura, a igreja não são os seus ministérios, a igreja é um organismo vivo que tem que funcionar plenamente, com toda força, com todo vapor, amados. É assim. A igreja, ela tem que cumprir a sua função. Então, os grupos nas casas, eles trazem de volta uma das bandeiras da reforma protestante, que é o sacerdócio universal dos santos, onde o próprio Senhor Jesus, ele torna todo crente um sacerdote, amados. Um sacerdote. É o retorno ao sacerdócio universal dos crentes. Bandeira da reforma protestante. Cada crente um sacerdote. Porque antes do Velho Testamento, era um sacerdote que intercedia pelo povo. Mas agora, no Novo Testamento, por causa da morte de Jesus, ele nos constituiu como sacerdotes reais. Então é ele que intercede por nós agora, né? Ele é o intercessor e você agora é o sacerdote. Só que nós precisamos nos posicionar como sacerdotes reais. Precisamos de uma igreja, amados, que comece a se movimentar. Uma igreja que comece a frutificar aonde ela está. Então, amados, nós temos buscado aqui na igreja essa direção, temos orado, temos pedido, Deus nos dê uma direção para a igreja. E eu creio que Deus está nos dando essa resposta através desses grupos que nós vamos começar a mobilizar aqui na nossa igreja. É essa a resposta que Deus tem dado para cada um de nós aqui neste lugar. Então, eu queria que você estivesse confiando na liderança dessa igreja, nos pastores dessa igreja, naquilo que Deus está trazendo para a nossa igreja, para essa revitalização da igreja. Porque não pode, amados, nós estamos com um exército de pessoas assentadas e que não estão sendo mobilizadas. Isso é muito cômodo. É muito cômodo. Ficar sentado, né, salvo e satisfeito no seu lugar, isso é muito cômodo. Mas eu preciso, como pastor, nós como líderes, precisamos mobilizar a igreja para que ela seja esse grande exército, sabe, que precisa ser mobilizado para que nós possamos alcançar essa cidade, alcançar o mundo, através dessa unidade que nós estamos. Então é muito importante, amados, que nós tenhamos esse espírito de unidade. Sermos um. O que é unidade, amados? Unidade não é todo mundo pensando da mesma forma. Eu penso de uma forma, cada um pensa de outra forma. Denilson tem um pensamento, né? O Zé Maria tem um pensamento, o Edson tem um pensamento, eu tenho outro pensamento. Unidade não é todo mundo ter o mesmo pensamento, é todo mundo estar junto no mesmo propósito, na mesma visão.
Então até parece que eu estou falando de uma coisa muito nova. Muitas igrejas estão se movimentando, né, dessa forma já há muitos anos, mas eu não tinha ainda revelação disso. Nós não tínhamos essa revelação. Tudo, amados, na palavra é revelação. É algo que o Espírito Santo traz à luz aquilo que nós estávamos vendo. E agora, eu creio que Deus está abrindo diante dos nossos olhos e mostrando o que é a igreja. A igreja não é o pastor. A igreja não é a estrutura. A igreja não são os seus ministérios. A igreja sou eu e você, funcionando como um corpo bem ajustado, como um corpo, sabe, que está caminhando como uma flecha, que está sendo enviada com um propósito que foi dado por Deus para a sua vida, porque vai chegar o momento que nós vamos estar diante de Deus, cada um de nós, inclusive eu, e o Senhor vai dizer assim, onde está a obra que você edificou? E vai dizer para você também, não é só para mim não, para mim Ele vai cobrar e vai dizer assim, olha, você mobilizou, você preparou as pessoas, o rebanho que eu te confiei, para que eles caminhassem, para que eles crescessem, e para você, Ele vai cobrar também. Ele vai dizer assim, olha, onde está a sua obra, meu amado? Aonde está a sua obra? Então, nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos abrir a nossa visão, amados, em relação do que é a igreja. A igreja sou eu, a igreja é você, funcionando, você trabalhando, você desenvolvendo os seus ministérios, os seus dons e os seus talentos. Nesse momento das reuniões nas casas, sabe o que vai acontecer? Vai ter um momento que a gente vai estar orando junto, dando as mãos, sabe? Ministrando sobre a vida do outro. Você está ouvindo o irmão que está passando por uma situação e você diz assim, olha, vem aqui, nós vamos orar juntos com você. E aí o pessoal daquele grupo, daquela casa vai orar, vai interceder, vai clamar, vai estar em casa lembrando, olha, tem que lembrar do irmão. Relacionamento. Nós precisamos disso, amados. Hoje, tudo é através de relacionamento. O evangelismo é relacionamento hoje, né? Eu disse aqui pela manhã que nós passamos por um período onde haviam grandes concentrações, grandes reuniões, né? Billy Graham, todo mundo fazendo grandes reuniões. Hoje, o evangelismo se chama relacionamento. Você só evangeliza uma pessoa através de relacionamento. Não são mais aquelas grandes concentrações, né? Então, por isso, nós precisamos estar abrindo a nossa visão. Nós precisamos estar, amado, entendendo esse mover espiritual que Deus está trazendo sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Assim disse o Senhor, assim seja, e a Ele toda a glória.